Tá, Olá, estou hoje pronto. vamos conversar com o jornalista Flávio Tavares, um dos jornalistas mais importantes do Brasil, com uma longa história na militância política e especialmente no jornalismo. Um jornalista no sentido mais completo da palavra. Flávio Tavares, que prazer em te ver e em te ouvir. Digo mesmo, Juremir. Flávio, queria começar te perguntando o seguinte: o que é que define as escolhas daquilo que vai sair no jornal? A subjetividade do jornalista ou os interesses das empresas? Bom, os interesses das empresas, jamais. Agora, o interesse coletivo, sim. O interesse da sociedade, sim. Eu acho que é o que deve nortear e o que sempre eu procurei que me norteasse, que fosse o meu rumo, a minha bússola. O, Agora, o interesse das empresas, jamais. Porque o jornalismo tem que ser não neutro, mas tem que ser tem que ter uma autonomia própria. Ele não pode ser súdito de ninguém, não pode servir a ninguém. Pelo contrário, o jornalismo é sempre crítico. O jornalismo que não é crítico não é jornalismo, é propaganda. Viu? E a propaganda, é, eu acho que a propaganda é negativa, é deletéria. Transforma, por exemplo, um refrigerante que não se sabe nem do que é feito em melhor do que um copo de leite. Está entendendo? O jornalismo não pode ser propaganda, não pode estar pegado a governos. Eu tive um problema na minha vida. Eu fui em missão jornalística humanitária. Eu morava na Argentina durante o exílio, estive 10 anos, 10 anos e meio no exílio, e morava em Buenos Aires, fui a Montevideo para libertar da prisão um jornalista que era o freelancer do meu jornal do México, na época, o Excelsior. Eu trabalhava com um jornal mexicano, estive exilado no México durante 6 anos e meio. E, e bom, e, e me acusaram de espionagem. Então, eu disse, perante a Justiça Militar no Uruguai, que todo jornalista é um espião, espião da sociedade. O jornalismo em si é um ato de espionagem, no bom sentido. Tá? Não no sentido de destruir, não é espionagem de guerra, mas jornalista é um espião. Nós temos que estar preparados sempre com vou dizer, um lugar comum, com o olhar de águia, procurando saber onde está, não a presa no sentido de dominá-la, mas no sentido de espalhar. O jornalismo eu vou dizer, outro lugar comum, é o guardião da sociedade. Chama a atenção dos problemas, chama a atenção das necessidades, a não ser aquele jornalismo áulico, ou seja, para dizer em linguagem bem vulgar, jornalismo do puxa-saquismo, viu? Que é conivente com todas com tudo que de maldade ocorra na sociedade. Agora, Flávio, Ah, desde os anos 50, os estudiosos tentam saber, os pesquisadores da área da comunicação, como é que são feitas as escolhas. Digamos assim, chegam 2.000 notícias na redação, num dia, mas não cabem 2.000 notícias no jornal. Tem que selecionar, digamos que caibam 150. Como é que o jornalista escolhe o que vai entrar e o que vai ficar fora? Como é que ele sabe que deve ser isto e não aquilo? bom, aí é um critério que entra a combinação do subjetivo, da nossa interpretação como jornalista, e do objetivo, que é o fato em si. Se nós tivermos um vulcão aqui ao lado de Porto Alegre, ou onde for no Brasil, que não existe, mas se a erupção do vulcão vai ser o assunto principal daquele dia, daquele momento, e vamos todos escrever, todos que eu digo, sobre a erupção do vulcão.
Agora, no cotidiano, no dia a dia, é outra coisa. Aí entra a, a, a nossa visão, a visão de cada um, para selecionar o que é importante. Agora, o que é mais importante? O importante é a vida estar cheia de coisas importantes. O dormir ou acordar é tão importante uma coisa quanto outra. Então, não podemos achar que o sono é mais importante que o acordar, que o despertar, porque senão vamos dormir o dia inteiro. É um exemplo assim muito chão, mas praticamente entendível. Eu sou de uma geração, Juremir, que entrava para o jornalismo para mudar o mundo. O jornalismo até era mal remunerado naquela época. Eu deixei um, um emprego onde eu ganhava, na época, 15 mil cruzeiros, que era muito dinheiro, para entrar para a Última Hora aqui em Porto Alegre, para o então jornal Última Hora, ganhando 3 vezes menos, ganhando 5 mil cruzeiros na época. O, o, nós queríamos ser úteis à sociedade, ser úteis à sociedade. Não era mudar o mundo no sentido político, era mudar o mundo no sentido das suas necessidades, como o cotidiano do mundo. Viu? Agora, como é que escolher as notícias? Eu acho que vai muito da subjetividade e da visão que eu tenho do mundo. Viu? A visão que cada um temos do mundo. Por isso, a formação do jornalista é muito importante. Não a formação a formação que eu digo no sentido mais amplo do jornalismo. Não é, por exemplo, eu não tenho curso de jornalismo, eu tenho curso de direito, me formei em direito e nunca advoguei. Especializei numa área do direito marítimo, que fui consultor jurídico aqui do Porto de Porto Alegre, tinha que saber direito marítimo, e que não me serviu praticamente para nada no jornalismo, mas me deu uma compreensão do mundo. Viu? Me deu uma compreensão, e essa compreensão do mundo que eu acho que é fundamental para a formação do jornalista. O jornalista e para a feitura do que seja o jornal. Flávio, não era uma regra. Eu acho que não há uma regra para definir. Deve-se escolher tal notícia em detrimento da outra, ou de tal outra. O que vocês me perguntar? eu ia te perguntar o seguinte: algumas pessoas acham que o jornalista, na sua subjetividade, decide tudo. Quero isso ou quero aquilo. E outras, cada vez mais, acham que as empresas são vigilantes em tudo, e principalmente os patrocinadores, que não teria muita margem, porque o patrocinador quer isso e a empresa não vai contrariar. Na tua longa experiência de jornalista, como é que se dá, vamos dizer assim, essa dialética do jornalismo entre o patrocinador, que é uma empresa, muitas vezes é o governo, o interesse do próprio jornal, a visão do jornalista? Como é que essas coisas se casam? Apesar de tudo isso, existe a autonomia do jornalista? A autonomia existe, mas tem limitações. Eu vou citar aqui uma, uma frase do Graciliano Ramos, nas Memórias do Cárcere, onde ele diz que é, 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 que tudo que se escreve nunca liberdade não existe para escrever. Começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política e Social. Ou seja, isso não... No período Vargas. Isso, período Vargas e fundamentalmente no período que o Graciliano já não era vivo, no período da ditadura militar que terminou no final do século passado.
Por isso que eu acho que é fundamental a compreensão quase enciclopédica, ou até, se possível, enciclopédica do mundo e da vida. Nós temos que ter uma definição do que queremos, do que achamos que a sociedade merece como tal, para ter a sua continuidade. Por exemplo, vamos no caso atual da pandemia, tá, principalmente a televisão, mais do que tudo, mais do que o rádio, mais do que os jornais, estão dedicadas, a televisão está dedicada quase só à pandemia. Eu acho que até pode cansar isso, eu sei que eu às vezes me sinto cansado, porque se trata de algo terrível, que nós nos sentimos vítimas a cada passo, a cada informação nos sentimos mais vítimas, mas é fundamental nesse momento. Então, eu acho que a escolha subjetiva, mas é incitada essa escolha subjetiva sempre por um ato objetivo. Por isso que eu reforço a tese que nós temos que ser minuciosos na nossa formação, na nossa compreensão do mundo. A formação não é redigir bem ou redigir mal, ou uns redigem melhor que outros, uns fazem frases mais compreensíveis, outros menos compreensíveis, mas para isso há determinadas regras. Perfeito. Sim. Não sei se eu estou me expressando bem. Sim. Como eu tenho 86 anos, de vez em quando eu tenho umas lacunas. Eu sei que pareço menos, pareço ter 85,5. Flávio, deixa eu lembrar o seguinte, tu tens uma trajetória no jornalismo incrível, porque tu trabalhaste em jornais míticos como A Última Hora, tu estiveste lá próximo do João Goulart, tu foste um resistente à ditadura, preso, torturado, exilado. Flávio, hoje, olhando o jornalismo, por que se faz jornalismo? Por que alguém deve escolher o jornalismo? Pelo amor à verdade, pela profissão, pelo dinheiro, pela fama? Pelo que se faz jornalismo? Pelo que tu fizeste jornalismo? Eu, como já disse há pouco, fiz jornalismo naquela geração que entrava para o jornalismo, principalmente na Última Hora, para mudar o mundo no sentido não ideológico ou político, mas no sentido de melhorar todas as condições de vida, ou modernizá-las, pelo menos. Bom, eu acho que isso continua vigente. O jornalismo não é esse exibicionismo de dar para as pessoas, como se pensa hoje, um microfone para que apareça na frente do televisor e entre em nossa casa. Mas é algo muito mais do que isso. O jornalismo é uma forma de, pela informação, mudar o mundo para melhor. A pandemia do coronavírus, da Covid-19, mostra isso. Ou seja, nós temos que dar à população, ao povo, ao chamado povão principalmente, aquilo que o povão não sabe, aquilo que o povão desconhece. Não por culpa, mas porque a ignorância graça. A ignorância está em todas as partes, cada vez mais. Eu acho que essa é a missão do jornalista, e nesse aspecto nós temos algo de sacerdotal, no bom sentido. Eu trabalhei no Brasil só em 2 jornais, que eram politicamente antagônicos entre si, e sempre por razões especiais, que não convém agora, não é o caso de lembrá-las aqui para esmiuçá-las, mas eu tive muita liberdade, coisa que os jornalistas pensam que não têm. O jornalista pensa sempre que está em função do dono do jornal. Não, houve situações tanto na Última Hora, que era um jornal, digamos, hoje seria um jornal da esquerda, a Última Hora do Samuel Weiner,
foi o grande jornal. Eu fui colunista político dos 7 jornais da Última Hora, em Brasília, a partir de Brasília. A Última Hora tinha jornais em 7 capitais do país, começando por Rio, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Curitiba, Belo Horizonte. Bom, e já na Última Hora discordei muitas vezes do Samuel Weiner e consegui, conversando com ele, demonstrar que a posição dele estava errada, ou não era a única correta, que podia paralelamente estar acompanhada de outra posição, que no caso seria a minha, e de outras pessoas mais. Eu não tinha a chave do cofre, não tinha varinha mágica. Bom, depois trabalhei no Estadão. Comecei com o Estadão foi o jornal que me fez retornar ao Brasil, que eu comecei a escrever para o Estadão em Buenos Aires com um nome suposto. Eu assinava no Estadão como Júlio Delgado, em homenagem ao Júlio de Mesquita Neto, que era o diretor proprietário do jornal. Jornal conservador. Eu sempre, depois fui editorialista político do Estadão, ao voltar para o Brasil do exílio, em São Paulo. E hoje ainda escrevo no Estadão 2 vezes por mês, mas hoje estou praticamente aposentado, não sou mais o repórter nem o editorialista. E muitas vezes quando editorialista, tive discussões no sentido não de debate, não de briga, mas de argumentação com o diretor e dono do jornal, o Júlio de Mesquita Neto, e para mudar até a visão do editorial que ele tinha, cuja ideia ele tinha me dado. Ele dava a ideia e nós desenvolvimos, os editorialistas, a ideia que ele dava. Eu me lembro que foi o caso daquele Ronald Biggs, que foi o assaltante do trem pagador na Inglaterra, com bilhões de libras esterlinas na época, e que se refugiou no Brasil, que não tinha lei de extradição para os ingleses. E aqui teve um problema que, como o Estadão estava em oposição ao governo Figueiredo, o Estadão quis sugerir um editorial para criticar o governo, não o ato em si não interessa também. E eu disse, não, mas olha aqui, o Ronald Biggs se refugiou no Brasil, não é um exilado político, ele é um ladrão. Assaltou o trem pagador da Inglaterra, roubou bilhões da nossa moeda, milhões de libras esterlinas. E aceitou o meu argumento, e mudamos o editorial, a visão do editorial. Então, eu acho que nós, jornalistas, pecamos achando que temos que dar, que seguir a linha do dono do jornal. E eu nunca me chamou o dono do jornal para fazer alguma observação crítica, tá entendendo? Porque eu, educadamente, sempre, quando necessário, os enfrentei. Educadamente, não sem briga. Eu acho que o argumento é a melhor forma de discordância. Nisso eu sou muito paciencioso. O exílio me deu muita paciência. O exílio e a prisão me deram muita paciência. Eu sempre é difícil que nós tenhamos paciência, que esperemos. Mas hoje, se é algo que eu acho que tenho na vida, é isso, ter paciência, saber esperar, que é difícil,
As coisas rápidas são bem mais fáceis. Flávio, para Sim. terminar, minha última pergunta é: jornalismo, então, no teu entendimento, é negociação, argumentar, dialogar, convencer, inclusive o próprio patrão. Não, eu não acho que seja negociação o jornalismo. Pelo contrário, eu acho que o jornalismo tem que ser denúncia, sempre. Agora, digo internamente no jornal, Internamente. internamente, sim. Aí nós temos sempre que negociar, não no sentido do toma lá da cá. Claro. Eu te dou isso para que tu me dês tal coisa. Da persuasão, do convencimento. Mas persuasão, exatamente, o termo é esse. Não me veio o termo, tu desse o termo que não me veio à memória. Agora, o jornalismo é um jornalismo de denúncia. Nós temos que denunciar sempre. Denunciar no sentido de proteção à sociedade. Viu? Para impedir que o ato malévolo, vou dizer assim, para ser bem explícito, predomine. Porque é mais fácil evitar o crime do que depois tentar saná-lo depois que o crime se concretize. Por exemplo, aqui, eu estou há meses tentando aproveitar todas as oportunidades que eu tenho para falar do desastre que houve em Brumadinho, em Minas Gerais. Sim. Aquela mina que poluiu até o mar, foi até o mar, poluiu o Rio Doce, que é um rio emblemático, que era um emblema, inclusive, da companhia Vale do Rio Doce, que explorava, um dos exploradores da mina. E lembro sempre que aqui pode se repetir uma versão rio-grandense, uma versão gaúcha do horror de Brumadinho, com essa pretendida mina de carvão a céu aberto, a 12 ou 14 quilômetros em linha reta de Porto Alegre, que é às margens do Jacuí, quase à beira do Jacuí. Pode ser um horror, pode deixar Porto Alegre daqui a 10, 15, 20 anos sem água, com o rio, o lago Guaíba poluidíssimo. A água é vida. Sim. Só houve vida no planeta depois que houve a água. Quem lembrava disso era o José Lutzenberg, muito bem. Eu acho que sempre a missão do jornalismo é isso, da denúncia, e se possível, a denúncia antecipada. A denúncia depois do fato já não serve para muito pouco. Eu denunciar o assassinato de uma família inteira, depois que a família foi assassinada, não resolve. Faz apenas facilita buscar os culpados, apontar os culpados, mas não ressuscita ninguém. Farias tudo outra vez? Farias jornalismo novamente? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vou dizer também um lugar comum que até eu acho absurdo em termos científicos. Eu acho que, no meu caso, o jornalismo está no sangue. E o jornalismo está no sangue dos jornalistas. Não há jornalista que tenha optado por se completar na vida, por ganhar dinheiro ou por outra razão inferior. Há sempre uma missão de serviço no jornalismo. E eu faria tudo outra vez. Claro, faria hoje com a experiência que eu tenho dos erros cometidos. Cometi muitos erros, todos nós cometemos erros. Cometi muitos erros e tento reconhecê-los. Tento reconhecer. Não sei se consigo reconhecer todos. E aprendi muito mais com os meus erros do que com os meus triunfos. Eu acho que o erro te dá uma percepção do mundo mais ampla do que qualquer... O triunfo, às vezes, banaliza a pessoa. É muito perigoso o triunfo, sabe? É muito perigoso. Pode nos vulgarizar, pode nos banalizar,
Então, o, e o erro não. O erro, quando se tem consciência dele, tem que se ter consciência do erro. Ele é a grande e imensa aprendizagem que nós podemos ter. Flávio Tavares, obrigado por esta aula. Grande prazer te ouvir e tenho certeza que vai ser muito útil para os estudantes todas essas tuas lições sobre o jornalismo. Obrigado, um grande abraço. Grande abraço aos teus alunos também, estejam ou não participando dessa nossa conversação. Grande abraço, Juremir. Valeu, Tu és Flávio. um dos paradigmas do jornalismo no Rio Grande do Sul e no Brasil. Obrigado, que Tu, generosidade. inclusive, escreves com uma habilidade, escrever uma coluna diária, que agora não há nem... bom, aquela edição de sábado e domingo, mas escrever uma coluna diária é terrível. E sempre com um fato ameno transformado em algo importante. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Tchau, tchau, Flávio. Tchau.